Agora é o seguinte, trago um assunto muito comum em nosso dia a dia. Vamos falar a verdade, tá? Que ninguém nos ouça. Esse programa só é visto em Alagoas, no Brasil e no mundo inteiro. Quase ninguém vê. Quantas vezes você já tomou algum remedinho em casa de forma aleatória, sem passar pelo crivo médico, hein? Eu mesmo conheço algumas pessoas, né, que andam com uma farmácia ambulante. Tem remédio para tudo, de unha encravada até antibiótico. E o pior, andam oferecendo aos outros ao perceberem qualquer necessidade. Não é, Gigi? Olha, o uso indevido de remédios já é, inclusive, considerado um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Para você ter uma ideia, segundo dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, os medicamentos foram responsáveis por 28% de todas as notificações de intoxicação. O tema, claro, merece a nossa atenção e a partir de agora eu vou conversar com a farmacêutica e doutora em nanotecnologia Síria Vieira em nossa pausa do café. E claro, doutora Síria Vieira está conosco pela internet, vai tirar dúvidas realmente nessa situação, até porque, de fato, né, doutora? Muito bom dia, prazer recebê-la aqui no BG. Todo mundo tem um hábito de se automedicar, seja para o que for, né? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, o problema é sério, né? A automedicação, o uso não racional de medicamentos, é uma coisa muito séria no Brasil, no mundo inteiro, né? Como é disse verdade. Você. Quais são as consequências de fato, né? A possibilidade de se medicar achando que está fazendo um bem até, isso pode ter consequências muito ruins, né? Pois é, consequências muito sérias, né? Desde uma reação alérgica, né? Simples, pequena, até intoxicações, dependendo do medicamento. Dependência química, né, como acontece com muitas pessoas. E o que é pior ainda é que muitas vezes você está tomando um medicamento, como muita gente faz, tomar um omeprazol, lansoprazol, inadvertidamente, toma por muito tempo, precisa fazer um tratamento com antibiótico, por exemplo, e há uma interação que prejudica o tratamento com antibiótico, né? Esse é só um exemplo de tantos outros problemas que podem acontecer. A senhora acredita que, por exemplo, a facilidade para comprar esses tipos de medicamentos, hoje até em supermercado você acha, né? Sem a necessidade de apresentar nenhum tipo de documento, inclusive. Isso acaba aqui contribuindo também para essa automedicação? Ah, claro, claro. O PEG-PAG, né, como se fala, né? Então, assim, o autoatendimento com alguns medicamentos que são isentos de prescrição, porque o medicamento não é por ser isento de prescrição que ele não precisa de uma orientação. Né? O cliente ele tem que ser orientado sobre como utilizar aquilo de forma que não o prejudique, né? Porque muitas pessoas utilizam medicamentos isentos de prescrição, que são os MIPs, por exemplo, durante muito tempo sem nenhum acompanhamento de qualquer tipo de profissional da saúde. Então, isso é muito perigoso, né? Eu acho que os órgãos regulatórios têm que estar cada vez mais, né, vigilantes com relação a esse, né, abuso do uso de medicamentos. Bom, e hoje agora essa história de tá todo mundo pesquisando pela internet, né, de ler a bula do medicamento, isso também ajuda a disseminar esse tipo de situação, doutora? Olha, ajuda, né? As bulas, na realidade, são informativos que são obrigatórios, né, para os medicamentos. Mas, assim, o que é ruim nisso tudo é que isso não ajuda muito quando você quer se automedicar. Porque muitas vezes os termos que existentes nas bulas, eles não dão muita clareza, né, para o usuário comum. Então, assim, o usuário lê aquilo por alto, ou ele se assusta de vez e não adere a um tratamento, por exemplo, às vezes até prescrito, ele tem a curiosidade de ler a bula para se informar e fica assustado. Ou então ele simplesmente ignora aquilo tudo que tem, não procurou a informação de um profissional e utiliza medicamento, o que é pior. É o longo tempo que se utiliza aquele medicamento, né, muitas vezes. Esse é o grande complicador. A quem a gente pode procurar, então, na dúvida entre usar um medicamento ou outro? O farmacêutico, por exemplo, ele está habilitado a fazer esse tipo de orientação? Está sim. O farmacêutico, né, ele está capacitado a fazer a assistência farmacêutica, né, isso é
uma atividade legal do farmacêutico, né? Está dentro das suas atribuições, e ele pode orientar sobre a utilização do medicamento, como utilizar, né? Assim, até acompanhar esse tempo de tratamento, caso o paciente esteja utilizando medicamentos livres de prescrição. Então, assim, adverti-lo sobre a sua idade ou a sua condição, se é gestante, se não é, se é uma criança pequena. Então, tudo isso são fatores, né, que fazem com que essas pessoas estejam sujeitas a um maior ou menor risco, né, da utilização de medicamento por longo tempo ou inadvertida. Perfeito. Doutora Cília, para encerrar o nosso bate-papo nessa manhã aqui do BG, quais são os tipos de medicamentos ou grupos de medicamentos que de fato a gente deve abrir o olho e ter cuidado nesse uso indiscriminado? Olha, para você ter ideia, todos os medicamentos eles trazem advertências. Mesmo os medicamentos livres, isentos de prescrição, né, que são os conhecidos MIPs, que vão desde o enxaguatório bucal, um produto para assadura, até analgésicos, anti-inflamatórios. Todos esses medicamentos eles precisam, né, de orientação e de um acompanhamento, tá? Então, assim, muita gente utiliza fitoterápico e diz assim, não faz mal porque é natural. Faz sim, entendeu? Os fitoterápicos, eles podem sim promover alguns transtornos na sua saúde, como também a associação de um fitoterápico com um medicamento, né, de uso comum. Por exemplo, um paciente que é hipertenso, ele toma um antihipertensivo à noite. Se ele toma ginkgo biloba também, que é um fitoterápico, ele pode, pela manhã, ele ter uma grande tontura e chegar a cair, né? Então, assim, essa é uma situação, né, onde você utiliza regularmente um antihipertensivo, porque você precisa, mas utiliza um ginkgo biloba para melhorar, né, a vascularização do seu cérebro, né, melhorar a sua memória, mas aí... Para fazer essa associação, né? Exato, né? Então, esse é um exemplo que eu gosto de dar, porque a associação do fitoterápico, que as pessoas pensam que não faz mal, né, por ser natural e tudo, e, no entanto, pode trazer um transtorno, assim. Então, todos esses produtos, né, eles requerem uma certa atenção, né, com relação ao como se usa, ao que se associa principalmente, né, e às dosagens e tempo de uso. Perfeito. Doutora Cília, olha, quero lhe agradecer imensamente, né, por nos esclarecer essa situação, que é muito comum mesmo, né? Existe até um ditado muito popular que diz assim, de médico, poeta e louco, todo mundo tem um pouco, né? É verdade. Mas é preciso ter cuidado, porque nem sempre aquela medicação que você está acostumado a tomar, de repente, né, ela pode causar alguma alergia, pode causar algo muito pior lá na frente, não é isso? Muito obrigado mais uma vez. Exatamente, eu que agradeço o convite, estamos à disposição para o que precisar, né? A população precisa ser cada vez mais esclarecida, né, sobre o uso racional do medicamento. Essa é uma campanha de longos anos. É verdade. Obrigado, doutora Cília, pela sua participação aqui no BG. Bom dia a todos. Bom dia a todos, tá?